Conselho dado baseado em uma história real, um caso real, ok? Eu vou falar com você sobre uma forma certeira de guardar mágoa. Eu tenho visto que muitas pessoas caem nesta armadilha, caem nesta casca de banana, digamos assim, porque não percebem que o que elas estão fazendo é uma forma certa de guardar mágoa e que é totalmente contraproducente, ou seja, elas não vão ganhar nada com o que elas estão fazendo, simplesmente vão se prejudicar e vão começar a queimar pontes, vão começar a fechar portas nas suas vidas se elas continuarem neste rumo. Então eu falo especialmente com você, que é uma pessoa muito sensível, uma pessoa talvez altamente sensível, que se magoa facilmente, que tem uma listinha de pessoas com quem você não fala mais, lugares que você não frequenta mais, porque não por escolhas sábias, mas por escolhas de mágoa, de sentimentos contra aquelas pessoas naquele certo lugar. Inclusive, talvez na igreja, você que se magoou com alguém na igreja, você se magoou com pessoas da igreja, ou pessoas da sua família. Vamos entender aqui o que acontece, qual é esta forma certeira de você guardar mágoa de alguém. Eu tenho percebido, e baseado em uma história recente, que as pessoas que guardam mágoa têm uma tendência a olhar somente para o lado delas. Quando você olha somente para o seu lado, ou seja, você não considera as razões por que a outra pessoa fez com você aquilo que te magoou, isso é uma forma garantida de você guardar mágoa. Porque isso faz com que você apenas pense nas suas razões e ignore totalmente as razões da outra pessoa. Sejam elas justificadas ou não. É importante você entender que em cada história, em cada situação envolvendo duas pessoas, existem no mínimo duas histórias, dois pontos de vista. Não é verdade? Em um acidente de carro na rua, existem pelo menos dois pontos de vista, duas histórias. Você pode falar com as testemunhas de um acidente que viram o mesmo acidente de pontos diferentes de vista e elas vão relatar coisas diferentes para você. E se falar com os envolvidos no acidente, mais ainda. Quem está mentindo, quem está aumentando, diminuindo, quem está falando a verdade, não interessa. O que importa aqui é que existem pontos diferentes mesmo quando você está contando a verdade. Porque do seu ponto de vista você viu uma coisa e não viu o que o outro viu do ponto de vista dele. Isso é um fato da vida. E se você não entender isso na sua vida, você vai facilmente se magoar com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui, não foi o exemplo que aconteceu recentemente, mas um exemplo apenas para ilustrar o que eu estou falando. Tá? Vamos supor que você está numa situação em que você precisa de um emprego, você precisa de um trabalho urgente, porque você está desempregado e você tem um parente ou um amigo que tem uma empresa. E, obviamente, você pensa nele para pedir um emprego. Então você vai lá e fala, olha, eu estou precisando e tal, por favor, me arruma um emprego. Você está precisando do emprego. E o teu parente, teu familiar, ou um grande amigo seu, diz para você, olha, sinto muito, mas eu não vou poder te empregar dessa vez. Eu não posso te oferecer um emprego agora. E simplesmente encerra aí, não te dá grandes razões. Simplesmente nega o seu pedido. E você então, olhando apenas o seu lado, você guarda mágoa contra aquele parente. Você diz assim, puxa, quando eu mais precisei, você não me ajudou. Quando eu mais precisei, você deu a porta na minha cara. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Pronto. Você age como se a outra pessoa tivesse a obrigação de te dar um emprego. Tudo bem? Mas você não pensa nos motivos, nas razões por que a outra pessoa negou essa oportunidade ou essa ajuda a você. Então você vai e guarda mágoa.
ou você fala tudo bem da boca para fora, quando na verdade no coração está tudo mal, e você fica agora com o nome dessa pessoa numa listinha negra e você não quer mais falar com ela, você a evita, a partir de agora essa pessoa, entre aspas, morreu para você, não é? Só porque ela não te deu emprego quando você precisou. Você está considerando apenas o seu lado. Você não está pensando que existe um outro lado dessa história, do porquê que a outra pessoa, que o parente não te deu o emprego. Por que será? Podem haver muitas razões, não é? Pode ser que esta pessoa estava numa situação financeira tão difícil na sua empresa que ela não poderia mais aumentar o seu quadro de funcionários e empregar você. Talvez, para empregá-lo, esse seu amigo ou parente teria de mandar alguém embora que precisa ou precisava mais do emprego que você. Que estava, digamos, doente, ou que era uma mãe solteira, ou que estava fazendo um tratamento de câncer, precisava daquele emprego mais que você. E por isso não pôde te oferecer aquela vaga. Quem sabe o seu parente tinha uma longa história de experiências horríveis empregando amigos e parentes na sua empresa e quase levou a empresa à falência por causa disso e já tinha determinado lá atrás, muito antes da sua oportunidade, do seu pedido surgir, que nunca mais iria contratar amigos e parentes, ou seja, fazer contratações baseadas em emoção. Não sei, estou apenas conjecturando aqui, mas você entende como pode haver um outro lado da história? E você entende também que talvez se você estivesse do outro lado, passando o que a outra pessoa está passando, talvez você também tomaria a mesma decisão e também negaria a vaga de emprego? Então, eu vejo que as pessoas que guardam mágoa facilmente, elas têm dificuldade de enxergar isso, de enxergar o outro lado. Mas elas têm uma facilidade muito grande de ficar presas às suas próprias razões. Então elas ficam presas nas próprias razões e ficam ouvindo aquelas razões na sua mente como um disco riscado. Você não me deu emprego quando eu mais precisei. Você não me deu emprego quando eu mais precisei. Fulano não me deu emprego quando eu mais precisei. Fulano não me ajudou quando eu mais precisei. Você fica só ouvindo isso. Só ouvindo isso. Só o seu lado. Então, o que acontece com você? Você se torna uma pessoa difícil de se conviver, uma pessoa amarga, uma pessoa que vai piorando o seu próprio estado, porque a mágoa, ela é como um câncer, ela vai corroendo a pessoa por dentro, ela vai fechando portas e ela vai fazendo com que a pessoa se isole, ela fica isolada. Quanto mais mágoa você desenvolve, mais amarga você fica, mais amargo e mais descrente das pessoas você se torna. Porque você começa a pensar assim, o mundo não presta, as pessoas não prestam, daqui a pouquinho nenhum familiar presta por causa daquele um que não te ajudou, que você não entendeu por quê. Por causa daquele um familiar, agora você está se isolando de toda a família. Por causa de uma pessoa da igreja que falhou com você, agora você saiu da igreja. Deus, inclusive, tem culpa. Ou então você pensa assim, não, agora eu vou buscar Deus sozinho, não quero saber mais de igreja, porque igreja nenhuma presta. Por causa de uma pessoa que te deu uma decepção, causou uma decepção com você, toda a igreja agora, os milhares de anos da história da igreja estão errados. E você está certo. Sim, você está certo porque você só consegue lembrar aquela uma razão que você foi magoado. E isso fica na tua cabeça. E é tão forte que é maior do que todas as palavras que você ouviu na igreja, que inclusive você pregou e ajudou outras pessoas falando sobre elas. Porque eu conheço, por exemplo, um outro caso que uma pessoa estava na igreja há 30 anos, se tornou uma oficial da igreja e nesses 30 anos falou da palavra de Deus, falou da Bíblia, orientou pessoas, falou de perdão para as pessoas, mas quando chegou a vez dela e ela foi magoada por alguém da igreja, ela não conseguiu perdoar. O que aconteceu? Saiu da igreja. Quer dizer, são pessoas que têm facilidade de guardar mágoa
porque elas só olham o seu lado. Você tem que abrir a sua mente. O que você tem que fazer? Você tem que dar às pessoas o benefício da dúvida. Você tem que entender que o mundo não gira ao seu redor. Você não é o centro do mundo. Você é uma parte de uma sociedade de milhares e milhões de pessoas, cada um com seus problemas. E que vão acontecer injustiças, nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Idealmente, em um mundo ideal, quando você precisa de um emprego, alguém vem e te dá. Em um mundo ideal, quando você está chateado, alguém pisa leve do teu lado. Em um mundo ideal, ninguém falaria duro com você. Em um mundo ideal, não haveria problemas. Mas você não mora nesse mundo ideal. Você não vive nesse mundo ideal. Você vive no mundo real. E se você não souber lidar com o mundo real, meu amigo, você vai ser devorado. Você vai ser esmagado pelos seus próprios sentimentos primeiro e depois pelas pessoas ao seu redor. O que é que você decide fazer? O que é que você escolhe fazer? Desperte para a vida. Pratique a palavra de Deus, que envolve perdão, perdoar, andar a outra milha. Se alguém te feriu numa face, dá a outra. É fácil falar, não é? Mas chega a hora que você vai ter que sentir o tapa de um lado do rosto e dar o outro. Se você não conseguir fazer, então a sua fé vai ser apenas teoria. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.